Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio? Nesse vídeo aqui, te trazer 3 informações sobre o novo técnico do Cruzeiro que embaralha a vida do Renato e de alguma maneira do Grêmio, sobre o caso que vai parar no STJD por conta de uma denúncia que o Grêmio chama de caluniosa, e até o próprio Grêmio, o Renato, que pode ir para o STJD por conta de não ter cumprido exatamente como deveria a pena no último jogo contra o Flamengo, e infelizmente tem documento para comprovar isso. Esse vídeo é em nome de KTO. Quer brincar e te divertir? A KTO é o lugar certo. Vá agora em kto.com, te cadastra com o código JBFilho e começa a brincadeira por lá. Tem Grêmio e Criciúma agora na quarta. Vamos surfando essa onda boa aí para ver se o Tricolor, mais do que sair da zona do rebaixamento, vai tentar uma pré-Libertadores, né? Imagina um G8 ou G9 e o Grêmio tá lá. KTO.com, JBFilho é meu código. É para maiores de 18 anos e tem que ter juízo nessa cabeça. Joga com responsabilidade, não vai me fazer pocheca lá, é para entretenimento. Beleza? Gente, vamos lá. Começo com a saída do Seabra. Fernando Seabra não é mais o técnico do Cruzeiro. Foi demitido, não resistiu ao empate em 0-0 com o Cuiabá. Mas já é oficial também que o Cruzeiro contrata o técnico Fernando Diniz daqui até dezembro de 2025. Vamos combinar que a menos que o Diniz brigue com todo mundo, ele não vai fazer o Campeonato Brasileiro, brigar com o geral em Belo Horizonte e em janeiro tá livre de novo no mercado. E isso impacta porque todo mundo sabia, o Renato estava sendo falado lá. Quem começou a história toda foi o próprio Renato, dizendo que ele tinha sido procurado, aí a gente descobriu que um dos clubes era o Cruzeiro, o Renato disse que não falou, o empresário disse que não procurou, mas lá em Minas Gerais vazavam informações que, olha, estão se oferecendo aqui. Enfim, eu não vou agora tomar partido para ninguém porque não serve mais, não adianta mais nada e não tem o que a gente fazer. O certo é, o Renato pro Cruzeiro não deve ir. Esta é a tendência. Isso embaralha um pouco as cartas, porque assim, agora tem muita especulação no mercado. Primeiro, o Grêmio diz oficialmente, não sabemos se vamos ficar com o Renato. Estamos analisando dia após dia, podemos chegar lá no final do ano e achar que o ciclo acabou de fato. E esta é a resposta, tá? O Grêmio tá tendo calma porque hoje não renovaria com o Renato. Mas sempre pode mudar o cenário e pode chegar em dezembro e não ter outro técnico para contratar. E o Renato pode chegar e não ter uma outra porta melhor para abrir. Então ele já não tem o Cruzeiro, fica no Grêmio, renova por aqui e tudo mais. Tudo isso está sendo, de alguma maneira, olhado e analisado. E a resposta é, o Renato vai ficar? Não sei. Mas não sou eu que não sei. É o próprio Renato que não sabe se fica e a própria diretoria gremista que está dizendo, a gente realmente não sabe, estamos avaliando, até porque tem que ver o mercado mais para frente. Mas aqui, o Diniz reembaralha toda esta questão. Detalhe que nas últimas horas tivemos especulações de que o Filipão pode voltar como coordenador técnico, que o Renato sairia e que até o Tite estaria por ser contratado. Isso é lá no Rio, que o Tite não vai ficar no Flamengo e voltaria para o Grêmio em janeiro. Muito cedo para cravar, mas saiba que especulações deste nível, deste porte, estão acontecendo. Bom, gente, a essa altura do campeonato, acho que todos vocês já souberam que tem um vídeo que foi gravado originalmente pela galera do jornal O Lance, do site O Lance hoje, né? Não é mais um jornal, começou como jornal e tal, e que há uma acusação de que os torcedores do Grêmio estavam chamando o jogador do Flamengo de macaquinho. Mas, cara, a essa altura também já dá pra ver que ouvindo e reouvindo e pegando outros vídeos que agora apareceram com imagens mais abertas e tudo mais, a gente mostra e tem como dizer que, gente, não é macaquinho, tá bravinho, porque o cara na saída deu uma pancada, uma porrada no VAR. E os torcedores, um torcedor vendo isso, ele inclusive se identificou e disse, acabei de chegar em casa aqui, fui eu que falei, o cara podia se esconder, né? Mas ele disse, fui eu que falei, e eu falei, tá bravinho, tá brabinho, brabinho, não é bravinho, é brabinho. E aí alguém achou na redação do Lance que era macaquinho e deu o BO. A repórter que fez a imagem tá dizendo o seguinte, olha, eu não mandei macaquinho pra lá, eu fiz a imagem como um bastidor da saída do jogador para postar na rede social como sempre se faz, mandei para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, os caras olharam dizendo, opa, peraí, tem uma coisa, e São Paulo ou Rio, não sei qual foi a redação, mas mandou pro centro do país, pro Lance, que normalmente é em São Paulo. E aí tá feita a polêmica. Mas, cara, o Grêmio tá, primeiro, tá?
dizendo que vai no STJD, porque o Grêmio soltou nota e o Flamengo soltou nota. O Flamengo soltou nota acusando o Grêmio, mesmo sem ter uma clareza no áudio. Eu ouvi o áudio várias vezes e não tenho clareza. Pra mim é muito mais pra tá brabinho. Mas eu não sou perito. Acho que esse áudio tem que ser analisado por uma pessoa que, a pessoa idônea, é um perito e tá dizendo, vem cá, tá brabinho que tá saindo. Meu ouvido também ouve brabinho, tá? Mas pra isentar, tá aqui, tá aqui a situação. Só que o Flamengo soltou nota acusando, pedindo até pra CBF agir e tudo mais. E o Grêmio, além de soltar nota, dizendo que não compactua com isso, já tá vazando pra imprensa o seguinte, que vai no STJD por conta de denúncia caluniosa. Que a denúncia do lance e até do próprio Flamengo é caluniosa contra o Grêmio, porque não aconteceu um ato de racismo ali. E é isso, ou de injúria racial seria o termo, mas acho que racismo fica mais fácil de todo mundo entender. Cara, que situação maluca é essa? O Grêmio vai para o STJD em busca de esclarecimentos e provavelmente vai usar até esse torcedor. O torcedor falou claramente, eu que falei, e eu falei brabinho, e tinha uma criança do meu lado que também falou brabinho. Só pra galera ter noção, o repórter tá lá no meio da zona mista, que é aquele local ali que é a zona mista. Tem o vestiário do Grêmio à direita dele e o do Flamengo à esquerda. E o cara tá vindo do gramado, ele sai do gramado, entra naquele túnel. O torcedor mesmo tá a uns 100 metros de distância. E aí, como o torcedor tá gritando lá na arquibancada, ecoa. Né? Porque é um túnel, e aí ecoa e a voz vem, tu consegue ouvir, mas ela é prejudicada. Tanto que, né, a gente viu aí que não é uma voz assim toda direitinho, sabe, bem, mas dá pra entender que é brabinho, né? Pra mim ficou nítido isso, e tenho certeza que estão cometendo uma grande injustiça. O lance provavelmente vai ter que se retratar e talvez até o Flamengo, mas insisto, vai para o STJD. Como quem também pode ir para o STJD é o técnico Renato Portaluppi. Sabe por quê? Marcelo Salles, auxiliar do Renato, foi para a entrevista coletiva depois do jogo. E lá ele disse claramente na entrevista que o Renato passava informações para eles. Que o Renato foi quem comandou os treinamentos, a estratégia do jogo e que algumas coisas eles até tinham que decidir ali na hora. Ele e o James, o seu outro auxiliar. Mas que o Renato, a todo momento, passava informações para eles e as informações elas chegavam de alguma maneira. O problema, o Renato tá suspenso do jogo. Ele não pode trabalhar no jogo. Ele não pode ir antes no vestiário, não pode ir depois no vestiário, nem no intervalo, nada. O Renato não pode passar estas informações. Vamos combinar? A gente sabe que passa, porque não dá para bloquear o WhatsApp do Renato. O Renato estava no hotel, passa um WhatsApp, sei lá, para alguém da comissão técnica, não tem como ver, a comissão técnica, o cara leu, o cara tá sabendo. Mas o cara publicizar isso, e a informação até que eu recebi de uma pessoa no meio do futebol o Marcelo Salles foi verde. Ele foi verde, né? Foi verde assim, foi novo, foi guri. Ele não podia ter admitido isso no microfone, que a gente sabe que acontece. Mas daí agora o STJD tem base para dizer, olha só, o Renato não cumpriu a punição. Ele não pode trabalhar no jogo. E ele trabalhou. Se ele mandou mensagem, se ele interferiu na partida, ele trabalhou. Não duvidem que se bobear o Renato pega mais um jogo de suspensão por conta disso e tenha que cumprir novamente. É possível. Isso depende do STJD, porque ele não pode. A gente sabe que acontece, tá? A gente sabe que acontece. E todos os técnicos, em geral, que eu conheço, já fizeram isso. Talvez um ou outro aí, eu não quero me comprometer com os caras. Mas o fato é que o cara revelou. E agora tem uma prova que o cara disse, o Renato passava as informações pra gente durante o jogo. Isso não poderia acontecer, embora, insisto, aconteça. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.